Temos um país assolado pela insegurança. Temos um país assolado nas suas principais cidades com o consumo de droga a céu aberto. Provindas dos partidos da esquerda parlamentar, não deixa de ser um score interessante para o Sr. Deputado agora se poder desfazer em desculpas para poder justificar porque é que o fez à luz desse pensamento terrível. Sim ou não, eu percebo que queira fugir à questão. Mas é que foi o Sr. Primeiro-Ministro que disse que já não havia listas de espera para cirurgias dos serviços oncológicos. Não fui eu. Não há doentes que tenham ultrapassado o tempo máximo de resposta recomendado? Oncológicos, não. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e ao seu Governo e prometo também, Sr. Primeiro-Ministro, porque na altura já será o Chega a governar Portugal em 2030, Prometo também, Sr. Primeiro-Ministro, convidar o antigo líder do PSD e o antigo líder do PS para se juntarem a assistir aos jogos que Portugal certamente vencerá. Mas eu não queria deixar de iniciar esta intervenção respondendo, Sr. Primeiro-Ministro, à sua bancada, fazendo um copy-paste sobre aquilo que foi o conluio do PSD com o PS nos últimos anos. Quem votou a favor das políticas de imigração em Portugal? PSD e PS. Quem acordou contra a promessa eleitoral um voto de descida do IRC mínimo e insignificante? PSD e PS. Quem escolheu votar e viabilizar o orçamento do Governo para o próximo ano? O PSD e o PS. Quem escolheu Aguiar Branco para presidir a Assembleia da República? O PSD e o PS. Está errado. Mas deixa-me dar-lhe outro exemplo e depois avançamos. IRC. O Governo diz, temos que baixar o IRC em 2%. Repare que não é programa do Chega. Está no programa da AD para este ano. Foi uma negociação. Temos que mesmo que andar... Mas é uma negociação. Mas mentiram às pessoas em campanha eleitoral. É uma negociação. Mas mentiram, porque Luís Montenegro disse... Não sabiam também, digo eu, do resultado que ia sair das eleições e não iam conseguir ter uma maioria para... Mas desculpa lá, mas pode-se mentir às pessoas quando não sabemos qual é o resultado das eleições? É que Luís Montenegro disse, eu vou baixar 2% do IRC este ano. E agora diz que vai baixar 1% por causa de uma negociação com o PS. Pergunto-lhe então, quem é que está de braço dado com o Governo? É o Chega ou é o PS? E digo-vos mais, ouvimos o Sr. Deputado Hugo Soares falar dos governos anteriores, mas nós sabemos quem foi o partido que mais votou ao lado do PS durante a geringonça. Imaginem, foi o PSD e foi a bancada que aqui está ao lado. Foi o PSD e a bancada que aqui está ao lado. Nós não podemos fazer tudo do dia para a noite. Mas a verdade é que posso dizer com muito orgulho que nós teremos feito mais pela administração pública em Portugal nos últimos 8 meses do que o Partido Socialista fez nos 8 anos em que... E por isso, Sr. Presidente, só há um conluio conhecido de todos em Portugal. É o conluio que há 50 anos. Há 50! Não só mantém o sistema vivo e podre como o conhecemos, quando dá por um lado e tira por outro, é o sistema dos dois partidos, dos 50 anos de governo. Chegámos ao fim, votar, só para dizer isto. Eu sei que há muita gente que pensa em quem é que vale a pena votar. Se querem que se mantenha tudo igual, votem no Luís Montenegro. Se querem uma mudança a sério em Portugal, o Chega é a única hipótese para fazer assim. André Ventura. 50 anos de governo. É o único conluio que conhecemos em copy-paste para Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, porém, não é disto que lhe quero falar hoje. É precisamente das promessas que fez e não cumpriu e do que temos na área da saúde hoje em Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro prometeu, há uns meses atrás, que iria reduzir substancialmente as listas de espera, os tempos de espera e acabar com o acesso demorado, para lá do tempo esperado, no caso da cirurgia oncológica. Era uma das prioridades deste governo acabar com a lista de espera dos doentes oncológicos, mas meses depois do anunciado fim das listas de espera, será que já há 1.250 pessoas com cancro, com o tempo máximo de resposta garantida ultrapassado? No retrato da oncologia em Portugal, o líder do PS vai ao baú e lembra estas palavras de Luís Montenegro. Nenhum doente oncológico, nenhum,
espera mais do que o tempo recomendado para ter uma cirurgia. O tempo passou, mas Pedro Nuno Santos não está convencido. Continua a confirmar isso. Todos os doentes oncológicos que tinham excedido o tempo máximo de resposta garantida foram intervencionados ou agendada a sua cirurgia. Todos, rigorosamente todos. Em agosto, o diretor executivo do SNS alinhava com Montenegro. Neste momento não há doentes que tenham ultrapassado o tempo máximo de resposta recomendado? Oncológicos, não. Fazendo um raio-x à situação, o ano passado os números eram mais alarmantes. Já em novembro deste ano, havia quase 9.000 inscritos a aguardar uma operação, mais de 1.000 com um tempo máximo de resposta garantido ultrapassado e 168 na mesma situação, mas sem data de agendamento. Isto corresponde a um total de 1.250 doentes. Verdadeiro é a avaliação Polígrafo-SIC. Meses depois do fim das listas de espera, há 1.250 doentes oncológicos com tempo de resposta ultrapassado. Os dados que temos, ao momento de hoje, é que em agosto, 8.000 doentes, Sr. Primeiro-Ministro, em agosto, 8.000 doentes oncológicos estavam em lista de espera para cirurgia e neste momento mais de 1.250 continuam em lista de espera. O que tenho aqui na minha mão, Sr. Primeiro-Ministro, é grave demais e por isso eu não o vou entregar a si, eu vou mostrar ao país. Porque isto que está aqui foi um agendamento feito não por médicos, não pelos serviços clínicos, mas por ordem política. Um agendamento feito por ordem política. E por isso eu vou ler, usando o tempo que o Governo tem, para que o país saiba de que estou a falar. Excelentíssimos senhores, após consultar a minha área pessoal no SNS, verifiquei que já foi agendada a minha cirurgia. Estamos a falar das tais cirurgias a que se está a referir. Esta foi a resposta que tenho aqui, Sr. Primeiro-Ministro, posso depois indicá-lo. Bom dia, o serviço a que não me vou referir por questões de dados pessoais desconhece os critérios do presente agendamento, que não foi clínico. Sublinho, que não foi clínico. Assim, não se confirma este agendamento e não existe data nenhuma confirmada. As expectativas criadas com este agendamento fictício devem ser respondidas superiormente, com contornos éticos, deontológicos e legais. Este e-mail, Sr. Primeiro-Ministro, é de 11 de setembro de 2024. Mas continua. Boa tarde. Tomámos conhecimento de 4 doentes. Quem envia este e-mail é o Secretariado Clínico do Hospital. Tomámos conhecimento de 4 doentes que foram agendadas as suas cirurgias sem qualquer conhecimento ou parecer das equipas que o deviam ter feito. O que resultará forçosamente num programa que não é cirúrgico, em agendamentos que não são cirúrgicos e que resultará no cancelamento destes doentes. Mais tarde, Sr. Primeiro-Ministro, a resposta final foi esta. Os agendamentos realizados foram feitos por indicação do Sr. Diretor, pelo que deve este serviço proceder à gestão dos agendamentos efetivos. E são provisórios e não clínicos. Chama a atenção para este tipo de agendamentos que estão a ser feitos. Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho que lhe dizer isto. Por ordem do seu Governo, estão a ser feitos agendamentos que não são de critérios médicos nem clínicos com um único objetivo. É o objetivo de reduzir listas de espera e de reduzir cirurgias que aparentemente continuam em falta. Sr. Primeiro-Ministro, isto não é gerir bem a saúde. É uma fraude política que as pessoas estão a pagar com o seu direito de acesso à saúde. A mesma dificuldade. É preciso ter responsabilidade e é preciso ter também justiça social. Não é só mandar para o ar. É irrealista a proposta do Chega? Eu agora compreendi porque é que o Luís é o candidato que não se compromete com nada. Não se compromete com os polícias, não se compromete com os bombeiros, não se compromete com professores, não se compromete com idosos. Eu compreendi. Sabe que o André já me acusou aqui hoje de tudo o seu contrário. Deixe-me só dizer-lhe agora isto que é importante. Acusa-me das ideias, acusa-me das propostas e depois diz que eu afinal não tenho propostas. Posso terminar agora? O Luís Montenegro diz que Luís Montenegro fala em realismo, mas é o mesmo político que diz que vai acabar as listas de esperas no inverno, ou no inverno de 25, sem saber como, nem de que maneira. Vamos aos pensionistas. André Ventura, vamos aos pensionistas. Para nós, Luís, para nós... Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Ainda sobre a primeira parte da sua intervenção, uma vez que quis tocar esse tema, dizer-lhe muito rapidamente o seguinte. O Sr. Deputado deturpa a realidade num duplo sentido. Em primeiro lugar, porque, para além daqueles exemplos que foram dados aqui,
em que o voto do Chega foi determinante para aprovar iniciativas do Partido Socialista, o Sr. Deputado responde, não, com certeza, e essa é a segunda parte. A segunda parte é que o Sr. Deputado só é relevante agora porque tem uma representação parlamentar. Não, o Sr. Deputado até aqui não se pode queixar, não tinha representação, portanto, de facto, aí estava inibido dessa responsabilidade, não era o seu voto sozinho, nem quando tinha 12 deputados que fazia a diferença. Agora faz a diferença. E, portanto, tem... Da nossa parte, sempre soubemos e sabemos onde estamos. O Chega será a oposição que este Bloco Central precisa de ter. O Chega será a oposição que o país tem agora que conhecer e avaliar. Ficou claro que há dois partidos que estão juntos, PS e PSD. Fica também claro hoje, das cinzas deste acordo entre PS e PSD, que há uma única alternativa, o Chega. Muito obrigado a todos. E, portanto, tem um acréscimo de responsabilidade, tem que responder por ela. E, portanto, o Sr. Deputado quis, efetivamente, aprovar a proposta do Partido Socialista do IRS, o Sr. Deputado quis aprovar a eliminação de portagens, o Sr. Deputado quis alargar a abrangência do IVA reduzido na eletricidade, o Sr. Deputado quis aprovar a proposta do Partido Socialista na especialidade do orçamento do Estado relativamente às pensões, e o Sr. Deputado até quis aprovar uma medida que impede o Governo de tomar uma medida que pré-anunciou, mas que ainda não estava tomada, que era, na circunstância, o fim da publicidade na RTP. O Sr. Deputado chegou ao cúmulo nessa vontade de estar ao lado do Partido Socialista, aliás, e dos partidos da esquerda. Devo dizer que eu fiquei muito perplexo quando me transmitiram que o Chega tinha votado ou viabilizado 66% das propostas na especialidade provindas dos partidos da esquerda parlamentar. Não deixa de ser um score interessante para o Sr. Deputado agora se poder desfazer em desculpas para poder justificar porque é que o fez à luz desse pensamento terrível. À luz desse pensamento terrível que é os partidos com maior representação chegarem a entendimentos ao longo de 50 anos. Mal era que a democracia não fosse capaz. Mal era. Os senhores não fizeram parte disso, mas já estão a fazer agora. Porque os senhores já estão a alterar agora, fruto dessa ligação, muitas coisas daquelas que eu, entretanto, aqui mencionei, e mais esta, que é o cúmulo. É o cúmulo. O Governo, é verdade, pré-anunciou a sua predisposição no âmbito de um programa para a comunicação social que está em discussão pública, de forma faseada, acabar com a publicidade na RTP. Não vou aqui discutir agora a substância da matéria. O Governo anunciou isso, está num plano, está em discussão pública. O Chega juntou-se à esquerda para inviabilizar uma medida que nem sequer foi tomada, Sr. Deputado. É o cúmulo. Os senhores deputados, de facto, têm que medir melhor a responsabilidade que é ter 50 deputados nesta Assembleia da República, se me permite a observação. Sobre a questão da saúde, Sr. Deputado, eu lamento, mas o Sr. Deputado coloca-me uma questão que tem uma resposta que é impossível. Eu não sei qual é o hospital, eu não sei qual é o utente, eu não sei qual é a justificação. Aquilo que eu posso pedir ao Sr. Deputado, se o Sr. Deputado não quiser, e acho que faz bem violar regras de proteção de dados, que me faça chegar essa informação e eu prometo que vou tentar indagar e averiguar. Há uma coisa que eu lhe quero garantir. O Governo não deu instrução nenhuma a nenhum serviço para ultrapassar a legalidade e o funcionamento regular das instituições, nomeadamente das instituições de saúde, que agendam e realizam atos clínicos. Nós não estamos a fazer nenhuma operação de cosmética com os números. Não estamos, Sr. Deputado. Não estamos a fazê-lo. Nós estamos a fazer um esforço muito grande. No caso das doenças oncológicas, nós conseguimos recuperar a lista dos doentes que tinham ultrapassado o tempo que, do ponto de vista clínico, é, digamos, o limite para poderem ser intervencionados. Foi um esforço enorme. 99,2% destas cirurgias, de resto, realizaram-se dentro do Serviço Nacional de Saúde, o que quer dizer que nós tínhamos capacidade instalada para poder acudir a esta solicitação e não estava a ser aproveitada, não estávamos a gerir as nossas disponibilidades de acordo com a relevância que, no caso concreto, as cirurgias oncológicas têm e, portanto, sinceramente, Sr. Deputado, nós vamos continuar a tentar diminuir aquilo que o Sr. Deputado designou como listas de espera.
Diminuir as listas de espera, nós temos que contextualizar. Há espera dentro do tempo, que é um tempo admissível do ponto de vista clínico. Isso haverá sempre. Nós não conseguimos, de um dia para o outro, garantir que quem chega a um hospital ou a um centro de saúde tem uma intervenção no dia seguinte ou mesmo na semana seguinte. Aquilo que é relevante nesta fase é que não haja listas que excedam o tempo máximo de resposta que nós devemos garantir. Eu já disse, e aliás o Governo anterior também o fez, nos casos em que o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de o fazer, deve dar ao utente a possibilidade de ele procurar outra resposta para precisamente poder ter a cirurgia que, do ponto de vista clínico, atingiu o limite razoável e admissível. Senhor Deputado, isto é o que nós temos como política do Governo. Se o Senhor Deputado tem conhecimento de alguma deturpação destes princípios, eu agradeço que nos faça chegar e nós, naturalmente, teremos todo o interesse em poder aprofundar aquilo que está a acontecer, eventualmente.